Mandetta hoje é um ministro demissionário. A situação dele é muito ruim no Ministério da Saúde e isso aconteceu logo depois do pronunciamento em rede nacional do presidente Bolsonaro. Na noite, após o pronunciamento, naquela mesma noite, o partido de Luiz Henrique Mandetta apoiou a sua saída, defendeu a sua saída do Ministério da Saúde. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Bolsonaro está montando uma armadilha para Luiz Henrique Mandetta. Note, Mandetta é um médico respeitado que já foi secretário de saúde do município de Campo Grande, a capital de seu estado. Mandetta vem se destacando muito no Ministério da Saúde desde que começou essa crise, até antes mesmo, as políticas do Ministério da Saúde. E é óbvio, ele, no atual momento, até agora, ele poderia pleitear ser candidato a governador do Mato Grosso do Sul, pelo PMDB, pelo DEM, enfim. O atual governador do Mato Grosso do Sul foi reeleito em 2018, de modo que não disputa a reeleição na eleição de 2022, então Mandetta teria um caminho mais facilitado até por conta disso, ou ele poderia, caso desejasse ficar fora da política, porque Mandetta foi deputado federal por 2 mandatos consecutivos e simplesmente decidiu não pleitear o 3º mandato, não disputar a eleição. Ele não foi o caso de 2018, Mandetta ter disputado e não ter conseguido ser reeleito. Ele sequer foi candidato em 2018 para manter o posto de deputado federal. Então Mandetta poderia muito bem continuar na política, mas não com cargo eleitoral, se tornando um alto dirigente de uma organização internacional ligada à saúde, algo que, obviamente, é de muita importância mundial e que toma decisões muito relevantes. Então Mandetta tem uma perspectiva muito boa pela frente. E mesmo não sendo candidato a governador do Mato Grosso do Sul, até chegar lá, ele pode ser secretário de Estado, tranquilamente. João Dória o convidaria, Eduardo Paes vai disputar a eleição do município do Rio, poderia ser secretário municipal de saúde no Rio de Janeiro, que é um cargo de elevadíssimo status, de grande importância. Enfim, e agora Bolsonaro entrou em conflito com seu ministro. Fontes de Brasília, extremamente confiáveis, atestam que Mandetta não continua. E o atual diretor da Anvisa é um militar lá, médico também, de confiança de Bolsonaro, porque referenda tudo que Bolsonaro defende. Não se esqueça, quando Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto no dia 15 de março para cumprimentar os manifestantes, o diretor-geral da Anvisa era o único dirigente que estava com ele, de 2º, 3º escalão, não havia ninguém de 1º escalão junto dele naquela atitude absolutamente irresponsável do presidente da República. E um outro concorrente é Osmar Terra. Osmar Terra é médico, os filhos de Bolsonaro estão nas redes sociais fazendo campanha aberta para que Osmar Terra venha a ser o ministro da Saúde. Então isso daí é uma questão de tempo, né? Será surpreendente caso Mandetta continue, inclusive para a biografia de Mandetta será algo muito ruim para ele, quer dizer, Mandetta vai ter um problema sério, né, biográfico, se continuar num governo que vai contra a ciência, vai contra a medicina, vai contra as prescrições de todo mundo, e na verdade é a conexão entre saber e decisão pública, quer dizer, o saber com a decisão pública acertada, prefeitos, governadores, presidentes de outros países, primeiros ministros, todos eles estão na mesma direção. Só quem não está nessa direção é Bolsonaro e o presidente do México, López Obrador. Trump o que o Trump está fazendo é embaralhar as cartas para o futuro. Trump está muito mais moderado na sua atitude do que Bolsonaro e do que López Obrador. López Obrador está nas ruas, se reunindo, fazendo comício, beijando as pessoas. Tá? Então, são os 2 líderes mundiais mais irresponsáveis e mais inconsequentes. Quer dizer, os líderes de seus países que têm projeção mundial
que são os mais irresponsáveis. Bolsonaro vem atendendo toda essa prioridade que Bolsonaro confere à economia, tem relação com a base eleitoral de Bolsonaro. Não esqueçamos de algo importante. Cada município brasileiro tem um clube de diretores lojistas, um CDL. E os CDLs apoiaram com muito entusiasmo em 2018 a candidatura de Bolsonaro. E agora o comércio já começou a demitir. A notícia mais recente é que no Distrito Federal já foram 4.000 demissões do comércio. Não tem saída, não tem jeito. Haverá demissões, os comércios, inúmeras empresas, inúmeros comerciantes vão quebrar, não tem saída, não é este o ponto. O ponto é como você diminui esse problema, como você diminui esse efeito. Então você tem que ser forte, radical, determinado no curtíssimo prazo para que a crise passe rapidamente, para que os hospitais não fiquem lotados. E Bolsonaro vai contra isso, fazendo uma demagogia, um populismo barato, junto aos clubes de diretores lojistas, junto aos comerciantes, que o seguem, inclusive, em grupos de WhatsApp, que o seguem, inclusive, na internet. Então os CDLs vêm apoiando. E aí eu faço aqui praticamente um apelo, porque ao mesmo tempo que eu estou analisando a situação do país hoje, eu faço um apelo a você. Se você participa de um clube de diretores lojistas, se você conhece gente que participa, que você busque persuadir as pessoas. Todos irão sofrer, o comércio vai sofrer. Não tem como evitar isso. É uma epidemia de um vírus letal, né, que mata mais avós e pais, mas mata também filhos e crianças. Existem vários depoimentos na internet, no Twitter, no Facebook, de atletas olímpicos, de campeões olímpicos. Tem um nadador da África do Sul que foi medalha de ouro nos 100 metros peito em Londres e foi de prata ou de bronze no Rio de Janeiro, na Olimpíada do Rio de Janeiro, e ele foi infectado pelo coronavírus, um sul-africano. Hoje ele tem 32 anos. Ele se recuperou e ele diz que neste momento da sua recuperação, da sua convalescença, se ele anda um pouco, pequenas distâncias, ele se cansa muito. Ou seja, um touro, um atleta olímpico da natação. Atletas de natação, ainda que depois que passe o período lá de alto rendimento, de disputas olímpicas, eles continuam praticando a natação. É diferente de jogador de futebol, que quando para o futebol, é muito comum deles mudarem, engordarem, é outra vida. Né? Atleta olímpico, né, de natação, atletismo e outros esportes, eles se mantêm praticando esses esportes. Então, atletas olímpicos estão dando depoimento porque tiveram infeccionados, né, foram infeccionados pelo coronavírus e sofreram muito nos hospitais, nas UTIs. Né? Então, isso que Bolsonaro está fazendo é de uma inconsequência tremenda. Né? E qual é o grande risco em termos de políticas públicas que pode acontecer a partir desta semana? O governo federal dizer o seguinte: olha, vamos seguir essa política pública. Estado e município que não siga isso não terá recurso. Isso pode acontecer. Eu estou falando com prefeitos, com decisores públicos, governadores, secretários de saúde, todos eles estão com medo disso. Que o governo federal não direcione recursos para estados e municípios que não venham a atender uma eventual política irresponsável, que é essa coisa de confinamento vertical, confinar somente e fazer o isolamento social somente de idosos e idosos com comorbidade, com mais de um problema antecedente de saúde. Se for nessa direção, e se o governo só repassar recursos para quem fizer isso, isso será um problema. Vai criar um vício novo na política brasileira, porque o Supremo vai ter que interferir, porque o Congresso vai ter que interferir. O Congresso agora está se reunindo por meio de aplicativo da internet, a Câmara e o Senado. Enfim, não é um momento adequado para decisões dessa monta. Então, fique de olho no noticiário quanto a isso. Agora, nós
teremos que ter contato com quem a gente pode influenciar, repito, clubes de diretores lojistas de seus municípios, parlamentares por e-mail, por WhatsApp, que você eventualmente tem acesso, pressionar nossos representantes, pressionar a sociedade agindo contra a irresponsabilidade de nosso governo federal. Infelizmente, é o que tem para hoje e temos que enfrentar. Eu agradeço a sua atenção, um momento de grande gravidade. Hoje à noite, hoje é dia 25 de março, hoje à noite eu irei fazer, tão logo termine o Jornal Nacional, irei entrar com uma live para tratar do agravamento da crise, tá? De todos os fatos que vão acontecer hoje, durante o dia de hoje. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, eu tenho lido a grande maioria dos comentários. Um grande abraço.